Oi, 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 tudo bem com você? Eu sou Daniela Azevedo e hoje eu vim aqui falar mais uma vez sobre a Rebeca. Como no último vídeo, se você assistiu o último vídeo, você vai saber que eu parei falando do neuro, quando o neurocirurgião chegava e dava a notícia. E então vou continuar. Mas antes de eu continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ok? Isso ajuda bastante. Então, aí foi quando eu descobri pela primeira vez que a Rebeca estava com hidrocefalia. Até então, se eu tinha escutado falar nessa palavra, eu não me recordo, porque eu não fazia ideia do que era uma hidrocefalia. Quando foi por volta das 9h da manhã, o médico chega, o neurocirurgião, e ele fala assim pra mim: a Rebeca estava dormindo, porque ela estava em jejum, né? Ela tinha entrado em jejum desde que a gente fez a tomografia. Ela já entrou em jejum e não tinha hora para fazer a cirurgia. Então ela ia ficar de jejum até conseguir uma vaga no centro cirúrgico, porque estava tendo 2 cirurgias de emergência. Quando o médico chegou, ele falou assim: mãe, a Rebeca tá acordada? Aí eu falei assim: não, ela tá dormindo. Aí ele falou assim: não, mãe, eu estou perguntando se a Rebeca acorda. Eu falei: acorda? Aí ele falou assim: a Rebeca enxerga? Eu falei: enxerga. Ele falou assim: e ela fala? Eu falei: fala. Aí eu falei: a única coisa que aconteceu foi que a Rebeca parou de andar. Aí ele pegou, abriu o celular dele e mostrou a tomografia e falou assim: mas tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui é água parada na cabeça da Rebeca. A Rebeca está com hidrocefalia e nós vamos fazer uma cirurgia de emergência. E assim, nesse momento a gente não vai olhar o tumor. Nesse momento, o mais importante é cuidar dessa hidrocefalia, porque a Rebeca pode vir a óbito a qualquer momento. Aí eu falei assim: mãe, na verdade, na melhor das hipóteses, da forma como está a hidrocefalia, já assim, na melhor das hipóteses era pra Rebeca estar em coma. Aí eu olhei assim pra ele e falei assim: mãe, isso aqui é muito grave. Ele falando, o médico falando pra mim. Aí ele falou assim: então, tá ocorrendo 2 cirurgias, e assim que surgir uma vaga a gente busca a Rebeca, continua em jejum, não pode dar banho pra não molhar a cabeça, porque a cabeça não pode estar molhada de forma alguma, porque assim que surgir uma vaga a gente vem fazer a cirurgia. Aí ele pega e fala assim: Rebeca, acorda aí que eu quero ver se você acorda mesmo. Aí a Rebeca acordou, aí ele fez o teste com a Rebeca, né? Se ela enxergava, ele colocou o dedo assim pra ela ir. Só que o olho dela já não ia mais assim, ó, o olho. Mas já tinha um tempo que o olho não fazia mais isso. Ele subia, descia, mas ele não ia até o final e nem assim, devido ao tumor, né? Aí ele falou assim, que era... Ele não falou com essa palavra, mas é como se ele estivesse dizendo assim: é um milagre a Rebeca enxergar, falar e não estar em coma. Aí a Rebeca continuou em jejum, assim, mas era tudo tão novo, porque eu tinha feito tomografia, eu tinha saído para uma consulta 11h30 da manhã da minha casa, no dia 8. De lá a gente já foi pro Hospital Campo Limpo. 10h22 da noite, ela fez uma tomografia. 2h pouco da manhã vieram 2 médicos falar pra mim que ela estava com tumor na cabeça. 9h30 da manhã, mais ou menos, veio um médico, um neuro, falar que ela está com hidrocefalia, da qual nem sabia o que era. E falando, ela vai estar a qualquer momento entrar em cirurgia, assim, de emergência. Aí pediu, aí tá bom, não, ela não entrou. Quando foi, trocou o plantão. À noite veio o neurocirurgião, já era outro. Aí ele veio e falou assim: mãe, a Rebeca fez a tomografia, né? Eu vi. E já esse neuro que veio à noite, ele queria tirar o tumor da cirurgia. Ele queria fazer a cirurgia e já retirar o tumor.
Aí, caso precisasse, ele colocaria a válvula, mas ele queria retirar o tumor. Aí ele perguntou se a Rebeca tinha feito uma ressonância magnética ou uma ressonância magnética com contraste. Eu falei que não, que ela nunca tinha feito nenhuma ressonância. Aí ele falou assim, então mãe, eu vou falar com a minha equipe e a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Eu falei, tá bom. Aí ele foi, aí ele perguntou, aí a moça, a enfermeira, a técnica falou assim, tem uma ressonância marcada para a Rebeca às 2h50 da manhã de hoje. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou falar com a minha equipe e eu decido, mas qualquer coisa a gente vai informar você. Uns 40 minutos depois, chegou o pessoal e falou assim, ó, vamos arrumar a Rebeca porque ela vai para ressonância, porque o neuro pediu. Quando nós chegamos lá para fazer a ressonância, o médico, o rapaz que estava fazendo a ressonância, ele olhou para ela e falou assim, Rebeca, eu quero que você fique quieta. Ela fica? Eu falei, não vai ficar, porque ela está impaciente, ela tinha gestos involuntários, né? Ela ficava, era assim, eu falei, não, ela não vai ficar quietinha. Aí ele falou assim, ela tem que ficar, mãe, porque aqui eu tô tirando a vaga de outra pessoa, o médico passou ela na frente, ele olhou para ela e falou assim, Rebeca, eu estou passando você na frente de outra pessoa, então você precisa ficar quieta. Aí eu falei, mas ela tem 10 anos. Aí disse, mãe, mas ela já tem idade para ficar quieta. Eu falei, não, mas ela não fica, ela não vai ficar. Outrora ela ficaria, mas hoje ela não vai ficar. Aí ele falou assim, tá, mas vamos tentar. Se eu ver que ela não fica, a gente para o exame e a gente não vai repetir, mãe. Aí eu falei, tá bom. Aí, como de fato, Rebeca não ficou quieta. Ela, na hora que colocou ela, começou o barulho, ela falava assim, mãe! Porque ela não tinha paciência por causa da hidrocefalia. Ela, ô mãe! Você tá chamando? Aí eu falava, não, filha, fica quietinha. Ela, oi! Porque ela não tinha paciência, ela levava tudo ao pé da letra, né? Aí eu falava, filha, pelo amor de Deus, fica quieta. Ela, tá bom! Aí passava 2 segundos, ela, ô mãe, você me chamou de novo? Aí o médico foi, aí o rapaz parou a tomografia e falou, mãe, não dá pra fazer. Aí o médico manda fazer uma ressonância magnética com contraste e sedada. Só que lá não tinha, o aparelho não era para crianças da idade dela e não tinha uma equipe especializada para fazer a ressonância com ela sedada, não tinha anestesista. Isso que eles disseram, né? Aí não fez a ressonância. Como não conseguiu fazer ressonância, o médico desistiu de fazer a cirurgia. Mas quando o médico entrou, as enfermeiras falaram assim para mim, nossa, a Rebequinha vai estar na melhor mão. Ele é o melhor cirurgião do hospital. Mas eu sentia que não era, sabe? Eu sentia. Aí tá bom. Aí a Rebeca foi, continuou em jejum, né? Pra qualquer momento entrar no centro cirúrgico. E só que não deu pra fazer por causa que não tinha ressonância. Aí o médico falou assim, então amanhã vamos enviar a Rebeca pra bem cedo pra fazer ressonância e era em outro hospital. Só que aí trocou o plantão. Aí veio o médico que fez a cirurgia da Rebeca, um príncipe, doutor Rodrigo. Aí ele falou assim, ele chegou. Quando eu vi ele, que eu vi o sorriso dele, a sensibilidade, eu senti tanta segurança como eu sinto na doutora Patrícia, a médica da Rebeca. Aí ele veio e falou assim, mãe, não deu certo a ressonância. Ele todo sensível. Ele, mãe, não deu certo. O mais sensível que chegou até então. Esse, mãe, não deu certo a ressonância da Rebeca, né? Aí eu falei assim, não deu. Aí ele falou assim, olha, mãe, eu não vou esperar fazer um exame. Aí ele falou assim, ó, não é seguro mais tirar a Rebeca daqui do hospital. Isso era dia 10. Não é mais seguro tirar a Rebeca aqui do hospital para fazer exame em outro hospital. Então, eu vou fazer a cirurgia para retirar o líquido da cabeça, que é o mais importante para cessar a hidrocefalia. Vou colocar uma válvula para drenar esse líquido, que a gente chama de líquor, e vou fazer só isso. O tumor a gente vê depois. Falei, tá bom.
Só que assim, eu não tinha nem. Eu não gosto de pesquisar no Google, senão enlouqueço, assim. Eu prefiro perguntar ao médico. Aí ele falou, explicou, muito gentil, muito educado, Dr. Rodrigo Guzmão, muito educado, muito gentil, muito sensível. Eu falei, tá bom. Aí ele veio, brincou com a Rebeca, e a Rebeca já gostou dele de cara. Só que foi muito engraçado, porque no dia que a Rebeca teve um AVC, no dia seguinte eu tive um sonho. Eu sonhei que eu e a Rebeca, a gente subia por cima de um prédio. A gente subia pelo lado de fora, nas escadas. Quando a gente chegava lá em cima, tava Deus sentado em um banco, tava Jesus e o Espírito Santo de pé. E quando eu chegava lá, o Espírito Santo e Jesus falavam: Oi, Daniela, tudo bem? Eu falava tudo. Primeiro falava o Espírito Santo, depois Jesus falava. O que me chamou a atenção é que Jesus estava sério. E normalmente Jesus é muito alegre. Para quem acredita, tá? No caso, eu acredito. Jesus é muito alegre. Toda vez que eu tenho um encontro com Jesus, ele dá um sorriso muito lindo. Só que dessa vez ele não deu. Aí Jesus perguntou pra mim: Daniela, cadê a Rebeca? Aí eu falei: a Rebeca tá lá embaixo brincando com as crianças. Ele falou assim: chama a Rebeca. Aí eu chamei a Rebeca, isso num sonho. Chamei a Rebeca. Aí a Rebeca subiu por trás, ela subiu sozinha, ela veio depois de mim. E eles conversavam com a gente. Quando eles terminavam de falar com a gente, eu esqueci tudo que ele dizia, mas eu sabia que ele tinha falado. Ele tinha falado que ia acontecer alguma coisa, mas aí ele falava assim pra mim: Daniela, tem uma chave pra você na Rebeca, Jesus, que eu ainda não sei o que é exatamente, ainda não sei. Aí ele falava assim, quando ele falava isso assim, agora você pode ir. Eu olhava assim pra ele, e ele falou, vá. Aí eu ia. Só que eu não descia do prédio. Eu ia por cima desse prédio e por cima mesmo eu entrava em outro, eu ia para outro prédio. Aí, quando eu chegava no final desse prédio que eles estavam sentados, eu olhava para trás. Quando eu olhava para trás, Jesus dizia assim, vá, pode ir. Aí eu enchi o olho de lágrima e eu ia pro outro prédio. E eu assim, acordei muito. Foi muito impressionante, porque era muito real. Era muito real. Aí eu liguei pra Larissa e falei pra ela, né? Falei, olha, eu tive um sonho com a Rebeca. E falei o sonho. Eu falei, era muito real. Eu sei que Deus estava me falando alguma coisa. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que Ele estava me contando alguma coisa. Por que eu tô contando o sonho? Por causa que tem a ver com isso. Quando o médico terminou a cirurgia, que demorou por volta de 2 horas da hidrocefalia, ele chegou em mim e falou assim pra mim, Daniela, nós não vamos operar a Rebeca aqui no Campo Limpo. Eu vou encaminhar a Rebeca para o GRAAC. A gente poderia fazer a cirurgia aqui? Poderia. Mas o melhor lugar para você e para a Rebeca é o GRAAC, porque lá é completo. Eu já sabia o que era o GRAAC, né? Que era um hospital especializado em câncer e tal. Ele falou, nós vamos encaminhar a Rebeca para o GRAAC e lá você vai ter tudo. Porque se eu fizer aqui, você vai ter que ir em vários lugares. Você vai ter que procurar fisioterapeuta, que pode não ser eficaz no tipo de tumor como a Rebeca, por ser muito grande. Aí você vai ter que ir em outro lugar buscar fono, porque a Rebeca vai precisar de um fono. Então você vai ficar indo em vários lugares, muitas vezes sem conseguir vaga. Você vai ficar internado no hospital com a Rebeca, porque não é seguro mandar ela para casa por causa do tumor. A gente não sabe se esse tumor vai crescer, então nós vamos ficar aqui, ela vai ficar tomando corticoide até a gente conseguir uma vaga no GRAAC. E aqui elas vai ficar em observação. E nós vamos preparar a Rebeca para a cirurgia. Aí eu falei, tá bom, doutor, eu quero que a minha filha fique bem. Doutor Rodrigo, um dia se eu assistisse aqui, ó, um beijo, obrigada de coração. Aí tá bom, nós ficamos lá e eles começaram a buscar vaga para a Rebeca no GRAAC, só que não tinha vaga. Porque o GRAAC é muito difícil você entrar.
Por isso que eu sempre digo que quem colocou a gente lá dentro foi Deus. E eu entendi que esse sonho era Deus dizendo que a gente saía do Campo Limpo diretamente para o GRAAC. Quando foi, a gente conseguiu uma consulta no GRAAC, se eu não me engano, dia 22 de dezembro, a primeira consulta que nós passamos. Quando nós chegamos lá, a médica sugeriu que desse alta a Rebeca para que a Rebeca ficasse em casa para evitar uma infecção hospitalar, para evitar Covid. Ela falou, é melhor em casa, é mais seguro. Só que quando ela falou, eu senti insegurança, eu senti medo. E normalmente eu não sou uma pessoa medrosa. Eu não tenho medo de doença, eu não tenho medo. Eu acho que o que tem que acontecer e pronto. Assim, não é uma coisa que eu fico, nossa, não fico. Porque eu sou confiante. Eu não acredito que ninguém morre antes do tempo, então mas isso sou eu, tá? Isso eu não imponho a ninguém, isso sou eu sou assim. Só que eu não tive confiança. Quando nós chegamos, ela deu uma carta. Quando eu cheguei no Campo Limpo, eu fui lá na médica e falei, ela deu uma carta, mas eu não me sinto segura de ir pra casa. Ela falou assim, tá bom, Dani, você não se importa de passar o Natal no hospital? Eu falei, não. Eu nem comemoro o Natal pra mim é comer comida boa, e eu já tô muito gorda pra comer comida boa. Aí ela falou assim, brinquei, né? Eu sempre brinco mesmo. Ela falou assim, então você pode ficar. E eu tinha orado antes na ambulância, eu tava orando e pedindo a Deus pra Deus tocar no coração deles. Pra não mandar ir pra casa, né? Porque não tem espaço no hospital. Se você pode ir pra casa, você vai pra casa. Ela, não, Dani, então você pode ficar. Fica aí com a Rebequinha. Aí eu falei, tá bom. Aí ela ficamos. 2 dias depois, a Rebeca tava com um ponto um pouco aberto na barriga. 2 dias depois, esse ponto infeccionou, deu uma inflamada e abriu bem mais. E ali eu entendi que se a gente tivesse ido para casa, a Rebeca tinha inflamado, a gente não tinha vaga nem no GRAAC e nem tinha vaga no Campo Limpo e não era para ir para casa. Poderia ter acontecido uma coisa grave, a gente morava numa escada bem alta, não tinha como descer a Rebeca, não teria, teria sido complicado. Aí eles trataram essa infecção na Rebeca, com antibiótico, a Rebeca entrou com antibiótico, e nós ficamos lá até o dia 4 de janeiro, que foi o dia que a gente foi pro GRAAC. Não, por mim, eu contaria tudo em um único vídeo, mas não dá, porque é muita coisa, tem muita coisa mesmo. E assim, eu vou deixar para gravar o restante, como que foi a cirurgia, os sintomas, as intercorrências, o dia que a Rebeca quase morreu. Tudo isso assim, em outros vídeos, porque senão fica muito longo, fica muito chato. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo. Eu vou colocar colocar no vídeo o dia que a Rebeca teve hidrocefalia, sobre hidrocefalia, para as pessoas que têm um filho com hidrocefalia, para ele saber como é grave ter hidrocefalia. O médico ficou muito preocupado quando viu a Rebeca com hidrocefalia. Então, não deixe de compartilhar para que mais pais, mais mães consigam ver esse vídeo, para ajudar outras pessoas. Então, obrigada por você chegar até aqui. Beijo e até a próxima. Tchau!